Glória a Deus. Aguardando aí o pessoal chegar para nossa live Família Jet. Família em 30 minutos. Glória a Deus. Olha, algumas queridas já entrando aí. Glória a Deus. Só mulher bonita entrando, hein? As feias não vão poder entrar hoje não, só as bonitas. Ó, mais uma linda entrando. Tô falando que é só mulher bonita que pode entrar hoje. Pode entrar menino também, tá? Se o marido tiver aí fazendo beicinho, aí você deixa ele entrar também. Hoje não é só para meninas, não. As meninas estão falando neste mês de março, mas não é só para meninas, não. Então, se o maridão estiver por aí, se o filhote estiver por aí, enfim, se a família estiver por perto, pode chamar todo mundo para a gente participar junto dessa live de hoje. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Não falei que tem menino entrando? Olha o pastor José Luiz aí, ó. É isso aí, pastor José Luiz. Deus abençoe vocês. A todas e todos que já entraram, que estão entrando, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vou aproveitar esses minutinhos aqui para dar um oi para quem está entrando, porque durante a ministração é difícil a gente tá interagindo, né, com quem está aí. Então a gente vai aproveitar esses minutinhos aqui para dando um oi para todos vocês. Glória a Deus. Olha o doutor José Luiz aí. Glória a Deus. Olha o pastor Clebão, Gesiele, Miriam, Débora, minha querida, que saudade. Alcione, Lourdes, Andréia. Meu Deus, muita gente abençoada. Muita mulher bonita, muito homem cheio de saúde, entrando aí para nossa live Família Jet, um encontro com a família em 30 minutos, olha que coisa boa. Estamos aproveitando essas segundas-feiras do mês de março para ter uma devocional, uma palavra e uma oração em 30 minutos. Nós queremos agradecer a todos vocês. Olha a Aninha aí, coisa linda. Louvado seja Deus por cada um de vocês. Você que está chegando agora, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Não dá nem para a gente citar os nomes, porque tá tudo rapidinho, muita gente entrando. Olha a célula Construindo Certo entrando, o pastor Robson, o nosso retiro entre lençóis. Se Deus quiser, ainda teremos esse ano um retiro lindo. Pastor Marcos, pastora Luciana, pastor Wagner. Glória a Deus. Queridos, nós estamos aproveitando esses minutinhos para dar um oi para quem está entrando aí, até chamando pelo nome. Porque na medida que a gente vai compartilhando aqui a palavra, fica mais difícil. Mas para vocês que estão entrando agora, boa noite, sejam bem-vindos. Essa é a nossa live que nós temos feito aqui nas segundas-feiras. Nós separamos as segundas-feiras do mês de março para estarmos compartilhando uma palavra de Deus aos nossos corações. E hoje estão nos perguntando sempre, é só para meninas? Não. Hoje estamos aqui dizendo que é para meninos e meninas. Então, se o maridão, o filhote, alguém tiver aí perguntando, algum homem por perto perguntando, não posso entrar? Pode entrar, deve entrar. É uma palavra de Deus para os nossos corações. Nós gostaríamos de compartilhar com vocês sobre esperança. Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, vamos falar um pouco de esperança. E o que seria esperança? A palavra já é autoexplicativa, né? Esperança, o que esperar? Em quem esperar? Quanto tempo eu devo esperar?
Já me perguntaram isso tantas vezes. Quantas vezes em atendimento as pessoas me dizem assim: mas eu já estou orando há tanto tempo, mas eu já estou orando uma vida inteira, mas eu estou orando há tantos anos, quanto tempo mais eu posso esperar? E eu sempre respondo o seguinte: espere até Deus responder. Porque se Deus não mudou a situação, Ele está querendo mudar a gente. Então é interessante a gente pensar sobre isso. Se Deus não mudou a situação, quem sabe Ele está tentando nos mudar. E a mudança que Deus quer fazer em nós, Ele só vai fazer se nós permitirmos. Ele não invade a nossa vida. Então, em quem esperar? Nós só podemos esperar em Deus. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. Então, quanto tempo devo esperar? Até Ele nos responder. Como esperar? Com paciência. Não adianta ficar esperando, brigando, reclamando, murmurando, lamentando, contando o problema para todo mundo, todos os vizinhos, amigos, parentes, até inimigos ficam sabendo do problema. Essa não é a melhor saída, essa não é a melhor solução. Então, espere com paciência em Deus. E eu gostaria de então compartilhar com você sobre esperança. Para você que está chegando agora, tem muita gente chegando. Seja muito bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui compartilhando sobre esperança. Nesse tempo de crise, nesses tempos difíceis. Já estamos aí há pouco mais de um ano nessa pandemia, e quando a gente estava achando que estava tudo resolvendo, tudo bem ou tudo melhorando, mais uma vez, mais uma onda, mais uma leva de restrições e toque de recolher, e fica todo mundo trancado dentro de casa. Meu Deus, quanta ansiedade, quanta angústia tomando conta de tantas pessoas. Então vamos compartilhar sobre esperança? Romanos 5:5, se você estiver com a sua Bíblia aí. Então, caso você não queira abrir a sua Bíblia, vai anotando, acho que é importante você anotar. Tem muitos textos da Bíblia que eu quero deixar com você aqui nessa noite. Então, você anota para você conferir depois. Romanos 5:5, olha o que diz a Bíblia. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Glória a Deus pela sua palavra. A Bíblia, a palavra de Deus, a esperança que não nos decepciona, é a esperança que está firmada em Deus, colocada em Deus. A esperança que não nos decepciona é aquela que nós temos em Deus. Porque esperar em alguém, pessoas, bens materiais, dinheiro, pode ser decepcionante. Vou repetir. A esperança que não nos decepciona é aquela que nós depositamos em Deus. Porque a esperança que nós depositamos em alguém, bens materiais, dinheiro, pessoas, pode ser decepcionante. Olha, no meio dessa pandemia, meu Deus, quanta decepção. Quantos casais atendemos, maridos saindo de casa por conta de uma aventura, uma amante, uma situação fora de casa, quantas mulheres abandonando o lar, meu Deus, quantos parentes deixando parentes, quantos amigos deixando amigos, meu Deus, olha até no ministério, quantas pessoas nos deixaram no olho do furacão. Mas é interessante, eu sempre tenho dito isso, nos revelou muito. A crise, por pior que seja, pode nos ensinar muito, pode nos revelar muito. Nos revela de nós, como nós estamos, e revela para nós com quem nós podemos contar. Tem gente que foi embora, nem tchau deu. Alguns deixou uma hashtag, fui.
mas alguns foram embora, deixando a gente no vácuo. Quantas pessoas estão chegando perto da gente e perguntando: cadê o casal fulano e fulano que estava sempre com vocês? E aí eu devolvo a pergunta: não sei, se você souber, você me conta. Quantas pessoas abandonando o barco do casamento, o barco do ministério, quantas pessoas deixando a igreja, e é claro, cheios de justificativa. E é interessante que agora tudo cai na conta da pandemia. Não, eu não estou indo na igreja por causa da pandemia. Não, eu não estou orando por causa da pandemia. Não, eu deixei o casamento por causa da pandemia. Não estou dando conta de ler a Bíblia por causa da pandemia. Então, tudo tem caído na conta da pandemia. Quantas justificativas. E eu costumo dizer que quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente justifica. Então, voltando aqui para a nossa devocional de hoje sobre esperança, em quem esperar. Quando a nossa esperança está em Deus, com certeza haverá bom termo para essa expectativa. Mas quando a nossa esperança está em pessoas, como eu dizia, bens materiais, dinheiro e tantas outras coisas, isso pode ser decepcionante. Sabe por quê? O dinheiro acaba. Por mais dinheiro que as pessoas tenham, se não souber administrar, acaba. E acaba fácil. Para ganhar leva tempo, mas para gastar é rapidinho. Então o dinheiro acaba, as pessoas passam, os bens envelhecem. Olha que coisa interessante. Alguém compra um carro numa concessionária. Quando ele sai da concessionária, o carro já está mais barato, uma porcentagem a menos no valor do carro, como se ele já estivesse envelhecido. Né? A gente compra um móvel, uma peça decorativa para dentro de casa, tá bombando, né? Uma roupa nova bombando aí, chegou agora na vitrine, passou uma semana, você já olha para a roupa, já tá meio cansativo. Ih, já passou, preciso de uma outra peça. Isso vale para tantas coisas, enfim, porque os bens envelhecem, o dinheiro acaba. E as pessoas passam. Quantas pessoas passam da nossa vida? E como eu disse, algumas passam de maneira digna, né? Vai embora, mas fala que está indo, agradece, é honrado. Alguns passam e simplesmente, como eu disse também, deixa uma hashtag, fui. E a nossa esperança, onde podemos depositar? Se os bens envelhecem, se o dinheiro acaba, se as pessoas passam, em quem podemos e devemos depositar nossa esperança? Em Deus, porque Ele é eterno, Ele não passa, Ele não envelhece, a sua palavra permanece eternamente. Deus é a nossa única salvação, por isso que nós temos que depositar nele a nossa esperança. É o que o Salmo 27 diz, e não por acaso é o nosso fundo musical hoje. Salmo 27, Ele é a nossa salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmo 27. Então nele podemos ter esperança, porque só nele há salvação. Ele é o nosso socorro, refúgio, fortaleza, é o que diz o Salmo 46, mais um motivo para depositar em Deus a nossa esperança, porque Ele é o nosso socorro, refúgio, fortaleza, Salmo 46. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu amo esse salmo, Salmo 23. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, mais um motivo para depositar nele a nossa esperança. Nós podemos depositar a nossa esperança em Deus porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Meu Deus, quanto que nós temos clamado a Deus por proteção quando saímos de casa para trabalhar, para fazer uma visita, para ir para a igreja, para qualquer situação. Na nossa boca uma oração, Senhor, nos proteja, Senhor, nos proteja, nos proteja. Ele é o nosso auxílio e proteção. Salmo de número 33. Somente Ele tem por nós um amor leal e paciente. Leal porque nunca desiste de nós. E paciente porque nos aguarda
pacientemente. Salmo 33, 18, e eu amo essa palavra, diz assim: mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Então, em qualquer outro amor que nós depositamos a nossa expectativa, a nossa esperança, pode ser que sejamos um dia decepcionados, frustrados, mas em Deus não. A palavra dele, como eu li agora há pouco, Salmo 33, verso 18. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a sua esperança no seu grande amor. Que palavra linda! A palavra de Deus, a Bíblia, tem toda a orientação que nós precisamos. Tem exortação que nós precisamos, tem o ensino, a correção que nós precisamos. A palavra de Deus não tem aquilo que queremos. Você que está me ouvindo aí do outro lado, que é pai, que é mãe, você dá aos seus filhos o que eles querem ou o que eles precisam. Os pais que dão aos filhos tudo o que eles querem estão criando filhos comprometidos emocionalmente. Um dia isso vai explodir, certamente na cabeça do pai e da mãe. Com certeza é assim. Então, normalmente os pais não devem dar aos filhos tudo o que eles querem, mas sim tudo o que eles precisam. Isso constrói um ser humano forte, um ser humano preparado para a vida. E é isso que Deus nos dá. Ele, como Pai, Ele não nos dá tudo aquilo que queremos, mas sempre, sempre o que precisamos. E onde nós encontramos tudo que nós precisamos? Na Bíblia, que nós também chamamos de a palavra de Deus, a Bíblia. Então leia a Bíblia. Se na palavra de Deus, que é a Bíblia, podemos depositar, podemos e devemos depositar a nossa esperança, porque ela tem tudo o que precisamos, toda orientação, exortação, ensino, correção. Tudo que precisamos, então leia a Bíblia. A Bíblia fala comigo, a Bíblia fala de mim, a Bíblia fala para mim e para você também. A Bíblia fala com você, fala de você e para você. É a palavra de Deus. Nem sempre o que queremos, mas sempre tudo o que precisamos. O Salmo 130, verso 5 diz assim: Salmo de número 130, verso 5. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Coloquemos na palavra de Deus a nossa esperança. Nós precisamos encher o nosso coração de esperança. Quantas pessoas, e nós estamos até sendo enfadonhos de tanto que falamos isso, eu e o meu marido. Pare de ver notícias, pare de ouvir só notícias de pandemia, quantos morreram, quantos infectados, falta oxigênio, falta leito, falta CTI. Eu não estou dizendo, nós não estamos dizendo que temos que ficar alienados, pelo amor de Deus, não é nada disso. Nós precisamos ter pelo menos um mínimo de conhecimento do que está acontecendo lá fora, mas as pessoas estão ligadas o tempo todo nesse tipo de notícia. Isso não enche o nosso coração de esperança, pelo contrário, arranca a esperança do nosso coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o que seria o contrário? A fé pode ser arrancada do nosso coração quando essa palavra que nós ouvimos não é de Deus, não é do céu. Então, pelo amor de Deus, eu deixo aqui um apelo, falando hoje sobre esperança. Eu faço um apelo novamente. Nós temos apelado diariamente, constantemente, eu e meu marido. Pare de ficar com essas notícias terrenas o tempo todo. Meu marido, um dia desse, estava aqui conversando com uma pessoa aflita, angustiada, transtornada com as notícias, e o meu marido dizendo: olha, vamos orar, leia a Bíblia, não fica só vendo notícia. Não, pastor, mas são notícias, fontes confiáveis. Queridos, a única fonte confiável é a Bíblia.
A única fonte confiável é a Bíblia, pelo amor de Deus. A mídia, ela cada vez mais tendenciosa, cada um puxando para o seu lado. É uma politicagem fora do comum, a gente não tem noção de como isso está além do nosso entendimento. Então, pelo amor de Deus, a nossa única fonte confiável é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, na palavra de Deus, nós encontramos a esperança que precisamos. Mas se nós ficamos com essas notícias, bombardeados por essas notícias, mais tempo que a Bíblia, eu gostaria de deixar uma pergunta aqui para nós nessa noite, para uma autorreflexão. Eu gosto muito de autoanálise. Não por acaso gosto de psicanálise, curto, estudo muito, então gosto muito da autoanálise. Eu quero deixar uma pergunta para nós nos autoavaliarmos. Quanto tempo você investe na leitura de um bom livro, na leitura da Bíblia? Talvez 10 minutos, 20, 30, quem sabe 1 hora, debruçado em cima da Bíblia, lendo e ouvindo Deus falando e buscando de Deus revelação, entendendo. Quem sabe alguns minutos, quem sabe 1 hora, se você for do tipo muito estudioso da Bíblia. E quanto tempo você gasta, desperdiça, porque com a Bíblia nós investimos tempo, ganhamos tempo lendo, mas com qualquer outra situação nós desperdiçamos tempo. Quanto tempo será que nós estamos desperdiçando com uma palavra ruim, uma palavra negativa? Com essas notícias que estão circulando por aí o tempo todo. Vale a pena a gente fazer essa contabilidade, viu? Então, os contábeis aí de plantão, seria interessante a gente fazer essa contabilidade. De repente, de manhã, a gente separa ali uns 15, 30 minutos no máximo para ler a Bíblia e orar. Mas passamos o dia inteiro ligados nas redes sociais, o dia inteiro ligados nas mídias, no noticiário. Então, raciocina. Se o tempo que nós gastamos é maior com esse tipo de notícia negativa, complicada, difícil, que causa tanta angústia, é isso que está cheio o nosso coração. É disso que o nosso coração está cheio. E sabe como que é fácil isso ser revelado? A partir das nossas palavras, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. E as pessoas chegam para nós o tempo todo pedindo oração e dizendo assim: eu estou ansioso, eu estou angustiado, eu não estou comendo, ou eu estou comendo demais, eu não estou dormindo, eu estou com insônia, eu estou apavorado, eu estou adoecendo, eu estou amargurado. Quantas coisas, quantos pedidos de oração em cima dessas afirmações, e nós entendemos rapidamente, o coração dessa pessoa está cheio de medo, por isso que ele está falando de medo, o coração está palpitando de angústia, de ansiedade, por isso que ele está falando da ansiedade. Do que o seu coração está cheio? Se ele estiver cheio de esperança, não importa o que esteja acontecendo, nós estamos confiando naquele que nunca nos abandona, naquele que não nos decepciona. Como eu disse no início, quando a nossa esperança está depositada em pessoas, bens materiais, dinheiro, pode ser decepcionante, porque o dinheiro acaba, os bens envelhecem, as pessoas vão embora, passam. Mas quando a nossa esperança está firmada em Deus, nós nos mantemos firmes, íntegros. Pastora, você não sente medo? Já me perguntaram isso tantas vezes. Sinto medo, claro que sinto. Também tenho algumas situações que vivencio de ansiedade, de angústia.
claro que sim, sou um ser humano como qualquer outro, mas aí eu me lembro da palavra de Deus, e aí eu busco no meu coração aquilo que eu tenho depositado nele o tempo todo, diariamente, constantemente, que é a palavra de Deus. E quando o medo bate a porta do meu coração, eu respondo para ele, ou eu digo para o meu coração: no amor de Deus não existe medo, porque antes o seu amor lançou fora todo medo, é o que diz a Bíblia. Quando eu estou angustiado, ou quando a angústia bate a porta do meu coração, eu digo para o meu coração: lance sobre ele toda a minha ansiedade, eu lanço sobre Deus toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. 1 Pedro 5,7. Então é assim que nós vamos enfrentando o dia a dia, é assim que nós vamos enfrentando os nossos medos, porque o corajoso não é aquele que não tem medo, mas é aquele que se dispõe a encarar os seus medos. Então, se o seu coração estiver cheio de esperança, ainda que a angústia bata a porta do seu coração, a ansiedade, o pavor, a tristeza, seja lá qual for o sentimento, você aciona o que está dentro do teu coração. Mas o que está dentro do seu coração? É a palavra de Deus, porque é nessa palavra que nós temos que depositar a nossa esperança. Salmo 130, verso 5, acabei de ler, quero repetir: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra eu ponho a minha esperança. Onde você tem colocado a sua esperança? Na palavra de um homem, na palavra de um governante, na palavra de um médico? Recentemente uma mulher me disse: olha, eu fui levar minha filha ao médico e o médico passou tanto medo em nós que eu corri para casa, tranquei a casa toda, fechei as cortinas, desliguei os telefones. Então eu tô só avisando aqui para a senhora que eu vou passar pelo menos uns 30 dias em stand-by. Eu disse para ela: minha querida, eu vou pedir a Deus para Jesus não voltar por esse tempo então, né? Porque se ele voltar, você estando em stand-by, é perigoso você ficar. E aí ela: não, pastora, você é tão engraçada, mas eu não tô brincando não, eu tô falando sério. Então eu li esse texto da palavra de Deus para ela. Eu disse: minha querida, ou você vai depositar sua esperança na palavra de Deus, ou você vai encher o seu coração da palavra de um homem, da palavra de um ser humano falível, frágil, tanto quanto nós. O que você tem no seu coração? A Bíblia não contém verdades. A Bíblia é a verdade absoluta. A Bíblia não contém palavras motivadoras. Palavras motivadoras são ótimas, eu não tenho nada contra motivação, palavras motivadoras, os treinadores, né, que são chamados coaches, então não tenho nada contra. Pelo contrário, acho legal, curto, mas pelo amor de Deus, não confunda a Bíblia como um simples livro que contém palavras motivadoras. Palavras motivadoras são boas, mantém as pessoas motivadas, mas por algum tempo. Daqui a pouco, aquela pessoa tem que buscar mais palavra motivadora. E apesar de serem boas e pilhar as pessoas, não garante vida eterna. A única palavra que nos garante a vida eterna é a Bíblia, a palavra de Deus. Então a Bíblia não contém verdades, ela é a verdade absoluta. Não contém palavras motivadoras. É a palavra de Deus, é a palavra de fé, de esperança, que nos garante vida eterna. E é nessa palavra que nós temos que depositar a nossa esperança. Quero deixar aqui mais um texto conosco nessa noite, falando sobre esperança, nesse tempo tão difícil, onde as pessoas estão perdendo a esperança em tudo e em todos. A nossa devocional é sobre esperança. Salmo de número 131, verso 3, diz assim: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Salmo 131, verso 3.
Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Aqui onde nós lemos ó Israel, eu posso colocar o meu nome. Põe a sua esperança no Senhor, ó Cristina. Põe a sua esperança no Senhor, ó Renata, ó Luciana, ó Aleteia, ó Dóia, ó Tatiane, que seja quantas mais queridas estão aqui. Põe a sua esperança no Senhor, ó Débora. Ó queridos que estão aí me ouvindo nessa live, põe a sua esperança no Senhor desde agora e para sempre. Em quem você está esperando? Onde está a sua esperança? E para nós terminarmos, e eu quero terminar com uma oração, nós podemos colocar a nossa esperança em Deus agora, seja onde você estiver, como você estiver, coloque a sua esperança em Deus. Faça um propósito agora de colocar a sua esperança em Deus, de colocar em prática isso que nós estamos compartilhando aqui. Faça um propósito com Deus, de orar constantemente, diariamente. Você pode ter um tempo, não só pode, como deve ter um tempo, um lugar específico para o seu devocional, seu secreto de oração, mas não coloque somente nesse momento o seu tempo de oração. Você pode orar, falar com Deus onde você estiver, tomando um banho, fazendo o seu almoço, lavando a sua louça, caminhando, indo para o seu trabalho, dirigindo. Você pode falar com Deus onde, quando você quiser. Na nossa casa, nós temos o hábito de falar com Deus o tempo todo. Então, muitas vezes, eu digo para o Daniel assim: oi, você falou comigo? Tá falando comigo? O que foi? E ele me responde: não tô falando com você, não, tô falando com Deus. Quantas vezes ele também me faz essa pergunta: o que? Você está falando comigo? Você falou alguma coisa comigo? Eu digo: não, Daniel, eu estou falando com Deus. Então fale com Deus onde você estiver, quando você quiser, fale com Deus o tempo todo. Coloque esse propósito no seu coração, coloque um propósito no seu coração de ler a Bíblia. A Bíblia é tudo o que precisamos, nem sempre o que queremos, mas tudo o que precisamos, e é o que precisamos que muda a nossa vida. Então leia a Bíblia. Se você não tem tempo, se você não consegue fixar sua atenção ali lendo a Bíblia, então baixa a Bíblia no seu celular, no seu tablet, coloque ali na função ouvir, e onde você estiver, você pode ouvir a Bíblia. Faça isso, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, pedindo a Deus que encha o seu coração até transbordar de esperança. O que nos faz ficar num ponto de ônibus? Eu já fiquei muito em ponto de ônibus esperando o nosso ônibus. Eu moro há muitos anos aqui no bairro Jaraguá, Dona Clara, a 2 quarteirões da nossa igreja, a Igreja Batista Getsemane, aqui em Belo Horizonte. E o nosso ônibus sempre foi uma linha, digamos assim, difícil, complicada. E quantas vezes nós ficamos no ponto de ônibus durante muitos minutos. Eu lembro que mais jovem, trabalhando, estudando, muitas vezes eu fiquei no ponto de ônibus durante 30, 40 minutos. Por que eu não saía do ponto? Porque apesar dele demorar, eu tinha esperança de que ele passasse. Afinal de contas, ali era o trajeto dele, ali era o ponto de parada dele. Então nós precisamos ter essa mesma esperança em Deus. Não importa quanto tempo você esteja esperando, permaneça esperando. Mas eu vou esperar até quando? Até Deus te responder. E se Ele não mudou a situação, quem sabe Ele quer mudar a minha, a sua vida. Então continue esperando, mas não espere em pessoas, não espere em situações, espere em Deus, espere em Deus. Ó Israel, desde agora e para sempre. Olha, se as pessoas estivessem acreditando em Deus com tanto temor como estão acreditando no coronavírus, olha, o mundo estaria transbordando de salvação. Pense nisso. Vamos orar? Eu quero orar com você, pedindo a Deus que encha o seu coração de esperança até transbordar.
Meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento tão precioso aqui na tua presença, com pessoas tão queridas que dedicaram aqui o seu tempo precioso para estar aqui nessa live, nessa devocional de segunda-feira. Eu quero colocar diante do Senhor cada pessoa que está ligada aqui conosco, cada lar representado, cada família representada. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor vá de encontro a cada coração agora e que o Senhor tire desse coração todo e qualquer sentimento ruim, contrário, e que o Senhor possa encher esse coração de fé, o Senhor possa encher esse coração de esperança, que o Senhor possa encher esse coração de graça do Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Tira toda ansiedade, tira toda angústia, toda aflição, tira toda apatia, toda tristeza, toda incredulidade, toda resistência. Arranca deste coração tudo aquilo que está fazendo mal para essa pessoa e encha este coração de esperança, de paz, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa encher esse coração até transbordar. Em nome de Jesus, eu abençoo cada vida, cada família e cada lar representado com a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dor alguma. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu sou a pastora Cristina, esposa do pastor Daniel Fialho. Nós somos pastores auxiliares aqui na Igreja Batista Getsemane, junto do pastor Jorge Linhares. Então, se você quiser fazer uma visita à nossa igreja, estamos de portas abertas apenas para oração, por enquanto. Cremos que logo, logo estaremos com os nossos cultos normais. Que Deus te abençoe. A todos vocês que participaram aqui, não dá para ler todos os nomes, infelizmente, mas eu quero agradecer a sua participação, o seu carinho, a sua presença e quero te abençoar mais uma vez no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e fique em paz. Em nome de Jesus.